Eu vejo uma expressão muito falada por todos nós. Estamos todos no mesmo barco, mas eu vejo que estamos na mesma canoa e que estamos afundando e sem perspectiva nenhuma em vista de trazer à tona alguns temas essenciais que a igreja, que biólogos, sociólogos, filósofos, ambientalistas vêm refletindo e pelo qual a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem uma preocupação que era a questão do combate da pobreza. Até 2030 seria em torno de 6% ainda da população mundial estaria vivendo na pobreza, mas a tendência é aumentar muito mais, porque não é uma preocupação recorrente das nações ricas em vista de criar possibilidades de uma economia que seja mais local e sustentável. Então hoje, se vamos olhar, o tema da pobreza vem à tona em relação dos pobres e dos mais pobres. Pobres talvez sejamos todos nós, mas tem aqueles que não têm perspectiva de vida e nem de sobrevivência, ou seja, os deixados de lado da história, exemplo, os indígenas, os negros, os favelados, os idosos que ganham um salário somente para comprar seus medicamentos. E um outro problema muito sério, os refugiados, que hoje são milhares de pessoas, inúmeros campos modernos de concentração, em que eles são jogados no ambiente fechado, isolado, e não são poucos. Então, esta consequência da imposição econômica dos países desenvolvidos, que entregam migalha às outras situações em vista do combate da pobreza. E tem um autor chamado Bauman, ele tem vários livros, e ele vai falar num deles, Modernidade Líquida. Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento ou não. Estando atento ou não. Desejando ou não. Torcendo positivamente ou indo contra. Pela simples razão do que em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem um impacto na vida de todo mundo e de tudo o que as pessoas fazem ou se privam de fazer. Acaba afetando nossas vidas. A exemplo dos desastres naturais, mas também problemas ambientais, que nós chamamos de desastres naturais. Tudo isso veio à tona com o tema dos pobres e dos mais pobres, daqueles realmente que são esquecidos pela história, mas que agora tem um impacto por causa da questão sanitária, que é uma preocupação visível das nações mais ricas, mas que criam soluções somente mediáticas e, podemos dizer, utilitárias, em vista de salvar a economia. Salvar uma economia que já vinha vindo de uma crise assustadora, não somente aqui em nosso país, mas aqui na América Latina, em outras nações tão importantes por causa da disputa econômica, em vista de salvar uma economia já em crise. E aí o Papa Francisco, ele fala que é possível olharmos para novos horizontes ou esperançar uma realidade visível, que é possível a partir do cuidado da ecologia integral, mas que os pobres devem estar no horizonte
das economias, das iniciativas. Mas aí eu vejo que está muito longe ou aquém das possíveis iniciativas que estamos criando. Porque hoje se pensa uma economia globalizada, mas se esquece daquilo que é essencial, das pequenas iniciativas locais, em vista da sobrevivência do pobre ou os vulneráveis da sociedade. Então, a economia está na mão de grupos econômicos predominantes. E a tecnologia, que ela é cara nesse sentido, porque tem um investimento por parte de grupos bem definidos, desde a questão da produção agrícola até a questão da medicina, que também nós sabemos que tem interesses financeiros, grupos que controlam os medicamentos e outras soluções sanitárias. E aí essa tecnologia não visa o combate da pobreza ou a inclusão dos pobres, em vista de criar alternativas e de uma produção mais saudável, rentável para aqueles que mais necessitam. E aí é possível esperançar uma nova realidade? Neste momento de pandemia, não temos muita clareza em vista de olharmos de forma crítica as alternativas que a economia propõe. Eu só sei que nós vamos entrar numa recessão em que se descobre os pobres dos pobres e que eles têm um impacto na questão sanitária atualmente. Ou seja, o calcanhar desta pandemia está machucando a sola dos grupos econômicos, porque eles também precisam do consumo daqueles que são menos pobres e que vão sofrer as consequências, porque nós estamos interligados. A economia globalizada está interligada, ou seja, e se descobre que uma massa falida não tem mais condições de sobreviver sem a ajuda do Estado. Até que ponto o Estado pode criar políticas públicas, uma responsabilidade social que inclui as pequenas iniciativas, mas também os pobres dos pobres. Então eu retomo o tema da ONU, que eu vejo que está muito aquém, muito longe de ser alcançada, porque a pobreza vai aumentar em seu índice, e é preocupante porque nós podemos, além do aumento da pobreza, ter outras situações problemáticas, como a crise ambiental, o excessivo desmatamento, a região amazônica é visível nisso, a morte e o assassinato dos indígenas. Podemos ter guerras civis, porque os pobres também não podem se calar, eles querem se manifestar, desastres naturais e, como eu dizia antes, o aumento excessivo da pobreza. Isso cria um impacto mais global em vista da sobrevivência das economias. Mas o Papa Francisco sugere que se crie políticas de iniciativas mais locais do combate da pobreza, e já tem experiências em povos africanos, ribeirinhos, tantas outras iniciativas, porque o mercado não pensa numa agricultura familiar, uma agricultura mais saudável, orgânica. Só o mercado pensa no grande agronegócio, em que muitas pessoas vão sendo deixadas de lado. Mas nesse sentido, a pandemia, ela é positiva nesse sentido em que traz presente as pessoas esquecidas, neutras da história. Então, os pobres dos pobres estão nos incomodando, não porque
haverá mais cadáveres cheirando nos cemitérios, mas porque talvez teremos mais desastres naturais, outras pandemias geradas pelo descuido da questão sanitária, que é uma questão pública, urgente, saneamento básico, cuidado com o desmatamento, enfim, uma agricultura mecanizada, ligada somente a excessiva produção com agrotóxicos. Tudo isso vem à tona para repensar a economia e de forma muito positiva, porque ninguém está tão contente com esta forma de viver em que as pessoas estão morrendo ou porque não tem alimento ou porque estão sendo contaminadas por um vírus ou por alimentos que não são mais saudáveis, em que cada semestre tem que vir uma fiscalização dos órgãos internacionais. Não é somente uma crise local brasileira, mas é uma crise humanitária, como expressa o nosso Papa Francisco, porque temos outras formas de violência contra a mulher, contra os negros, muitas mortes no trânsito, enfim, tantas outras formas de violência que empobrecem, eu diria, a nossa relação social, o nosso bem-estar. Então, nesse sentido, a pandemia veio trazer à tona muitos temas que estavam sendo esquecidos e que agora cabe aos estados, às universidades, aos órgãos sociais, entidades sem fim lucrativo, estabelecer um debate fundamental e importante. Talvez não seja nesse momento agora, mas se queremos, frente a uma situação problemática, procurar soluções mais viáveis que possam incluir aqueles que estão distantes dos bens culturais, dos bens econômicos e uma vida mais saudável e mais digna. É isso que nós lutamos, é isso que nós buscamos. Um abraço fraterno e possamos reagir, refletir, enfim, acrescentar novas ideias.